Olá pessoal, eu vou finalizar neste vídeo a modelagem que a gente estava fazendo no vídeo anterior do problema de transporte. O que faltou a gente fazer? Eu ainda quero implementar no modelo uma forma de ele se adaptar aos parâmetros. Por quê? Porque o problema de transporte, se ele for desbalanceado, a gente precisa ajustar as restrições. Nesse caso aqui, que é o que a gente resolveu no vídeo anterior, a gente tem uma quantidade total de oferta maior do que a quantidade total de demanda. Então o que vai acontecer? Como meu total de oferta aqui é 690 e a demanda é 610, quer dizer que na hora que eu atender a demanda, vai sobrar oferta em algum lugar. Por isso que eu tenho que usar esse sinal de menor ou igual aqui. Só que se eu tiver o inverso, vamos supor que eu tenha mais demanda do que oferta. Então é a situação invertida, eu tenho muito mais demanda do que oferta. Então quer dizer que toda a minha oferta vai sair, mas nem toda a demanda vai ser atendida. E também tem uma terceira situação, que é quando a gente tem uma quantidade de demanda exatamente igual à quantidade de oferta. E aí, nesse caso, toda a oferta vai ser enviada e toda a demanda vai ser atendida em sua igualdade. Tá? Então, a gente primeiro vai tratar dessa questão e depois a gente vai aprender como que a gente pode imprimir a solução do problema. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que seriam interessantes mostrar como solução final depois que a gente rodou o modelo. Bom, então, antes da gente ir lá para o Jupyter, deixa eu mostrar aqui para vocês um arquivo. Lembrando que todos esses arquivos eu sempre estou colocando um link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar as planilhas, o código implementado durante a aula, então sempre tem um link aí para vocês baixarem, tá? Então aqui nós temos as três instâncias que a gente vai resolver. Essa instância 1 é a instância do vídeo da aula passada, em que a gente tem uma oferta maior que a demanda. Aí a gente tem aqui a instância 2, que é essa instância aqui, tá? E tem uma terceira instância que eu ainda nem tinha resolvido na planilha, mas eu mudei aqui as ofertas e as demandas para que a gente tenha exatamente uma quantidade igual de oferta à demanda. Só para a gente testar se o nosso modelo consegue se adequar nas três situações possíveis. Então vamos para o Jupyter agora. E aqui nesse código, só para vocês saberem, é exatamente o código final do vídeo anterior. A única mudança que tem é que aqui nessa parte da instância eu separei ela um pouquinho e eu anotei que aqui são os dados da instância 1. E eu deixei assim porque daí a gente sempre sabe qual que é a instância que a gente está resolvendo. E a gente sabe qual que é a resposta que é para a gente ter. Tá? Então vamos lá. Começando aqui, qual que seria a primeira coisa que a gente tem que fazer? O nosso primeiro passo seria descobrir quanto que eu tenho de oferta total e demanda total. Então eu vou criar aqui duas variáveis. Tá? Eu vou colocar aqui oferta total vai ser igual à soma do VET ofertas. Então somando isso daqui, eu tenho o total de ofertas e eu também vou fazer a mesma coisa para as demandas. Então demanda total igual ao sum do VET demandas. E eu vou dar um print aqui no oferta total e no demanda total, só para a gente sempre acompanhar, né? Então, nesse caso aqui, a oferta é maior do que a demanda. Então, o que vai acontecer? Se eu rodar tudo, né, para rodar todos os blocos, a gente vem aqui no cell e run all, tá? Daí ele roda tudo. E aí a gente vai ver que vai funcionar. Deu 10.600, igual no vídeo passado. Só que qual que é o problema aqui, né? Se eu colocar a instância 2 aqui, vocês vão ver que não vai funcionar. Vamos colocar. Então, eu vou pegar aqui os dados da instância 2, vou colocar aqui e vou fazer o run all de novo, né? Cell, run all. E aí ele rodou tudo, tá? Vocês vão ver aqui que agora a demanda é maior do que a oferta. E se a gente for lá no solver, vocês vão perceber que ele não conseguiu resolver. Olha só, ele colocou aqui, o modelo é infactível. Por que ele é infactível? Porque do jeito que o nosso modelo foi feito, eu estou dizendo que ele tem que atender todas as demandas. Então ele tem que atender toda a demanda. Só que na hora que a gente olha para os dados,
eu tenho uma demanda maior do que a oferta. Então é impossível atender toda a demanda. Só que na restrição eu falei que tem que atender na igualdade. Então ele não acha uma solução e fala que o modelo é infactível. Porque na verdade o que deveria ter acontecido é que nessa situação, em vez de as restrições serem menor ou igual e igual, a gente deveria ter invertido essa lógica. E para fazer isso é relativamente simples. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou utilizar essas duas variáveis aqui para decidir o tipo da restrição. Então a gente vai colocar lá aqui embaixo no modelo, né? Então aqui no C1, que são as restrições de oferta, a gente vai fazer assim, ó, if oferta total for maior do que a demanda total, então a gente vai utilizar essa restrição aqui. Caso contrário, else, caso contrário, a gente vai utilizar, ele só estragou um pouquinho a tabulação, a gente vai utilizar essa restrição. Então, olha só, revisando. Se a oferta total for maior do que a demanda total, então quer dizer que aqui tem que ser menor ou igual, porque nem toda oferta vai ser enviada. Caso contrário, eu coloco a restrição de igual, porque daí toda a oferta vai sair das fábricas. A mesma lógica a gente usa aqui nas restrições de demanda. Então a gente faz aqui if demanda total for maior do que a oferta total, aí a gente vai ter, espera só, eu vou copiar aqui, vou colocar aqui. Então a gente vai ter um conjunto de restrições do tipo menor ou igual, tá? Se não, a gente vai ter um conjunto de restrições do tipo igual. Por quê? Olha só, se a demanda total for maior do que a oferta total, quer dizer que no final das contas eu não vou conseguir atender todas as demandas, então tem que ser menor ou igual aqui. Caso contrário, eu vou conseguir atender toda a demanda, então a restrição é de igualdade. Então aqui a gente já conseguiu arrumar o modelo, a gente consegue resolver todas as três instâncias. Então vamos só rodar aqui para ver o que vai acontecer. Então eu vou rodar aqui a instância 2, vou no cell, run all, para rodar tudo, e aí ele rodou, né, deu 10.080, que se a gente voltar lá para o arquivo, a gente vai ver que é exatamente o tanto que dava no caso 2. No caso 1 era 10.600, no caso 2 era 10.080. Bom, agora que a gente já tem o solver implementado, a gente precisa mostrar essa solução para o usuário. Então a gente tem duas coisas que a gente precisa mostrar. Primeiro é o que realmente tem que ser transportado a partir de cada fábrica, e depois a gente tem que mostrar quais fábricas ficaram com oferta excedente ou quais clientes ficaram com alguma demanda sem ser atendida. Então vamos fazer a primeira parte, que é o plano de transporte. Tá? Então, vamos colocar aqui, imprime o plano de transporte das fábricas. Então, a gente vai fazer para cada fábrica, então for i in fábricas, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou imprimir a origem aqui, vou colocar aqui origem, vírgula, i, tá? Qual fábrica que a gente está falando. E aí a gente vai colocar o plano de transporte. Então eu vou fazer assim, for j in clientes, aí eu vou pegar a quantidade transportada. Então a quantidade transportada é a variável de decisão, é o x e j. Então eu vou fazer o x e j, ponto x, para a gente pegar o valor. Eu vou arredondar, tá? Para garantir que vai ter um valor inteiro aqui mesmo. E aí a gente vai fazer o seguinte, se a quantidade for maior do que zero, ou seja, teve transporte, aí eu informo. Então eu coloco aqui um print, aí eu coloco aqui transportar tantas unidades para o cliente, tal, né? A gente já pode colocar assim porque o nosso rótulo já tem o nome, o código do cliente, né? Então ponto format, a quantidade, vírgula, e o J, que é o cliente. Então isso daqui já vai mostrar para a gente todo o plano de transporte. Vou dar Ctrl Enter e aí vocês vão ver que ele coloca aqui a origem, fábrica 1, transportar tantas unidades para o cliente 1, tantas para o cliente 4 e tantas unidades para o cliente 7.
e aí do jeito que eu coloquei, os transportes que são 0 ele não mostra, né? Porque aí fica mais fácil de acompanhar. Só para ficar mais legal aqui a impressão, a gente poderia colocar... Espera que deu Enter sem querer aqui. A gente poderia colocar isso aqui, ó. Só um print de nada, né? Porque daí ele imprime esse nada e dá um Enter. Então eu dou um Ctrl Enter aqui só para ele rodar de novo e vocês vão ver que fica mais fácil da gente enxergar. Bom, então aqui a gente imprimiu todos os planos de transporte. Agora a gente vai fazer um código um pouquinho mais complexo aqui, porque eu quero analisar se teve alguma fábrica que ficou com oferta excedente ou algum cliente que ficou com demanda faltando ser atendida. E aí, para isso, a gente vai ter que usar aquelas variáveis que a gente definiu lá em cima, tá? Então, vamos começar aqui. Só um relatório de oferta ou demanda desbalanceada. Eu sempre gosto de começar com um comentário no código, tá, pessoal? Para lembrar o que era que a gente estava fazendo aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar em qual situação que a gente está. Né? Então a gente vai começar assim, ó, if oferta total for maior do que a demanda total. Então a gente já sabe que a gente está numa situação de fábrica com oferta excedente. Tá? Eu vou colocar esse PES aqui, porque isso significa que eu vou deixar para implementar depois. Aí eu vou fazer um elif demanda total maior do que oferta total. E vou colocar o PES aqui, tá, para implementar depois, e um outro else e um PES. Tá? Por que eu fiz dessa forma? Porque, na verdade, aqui a gente tem 3 situações possíveis. Né? A oferta total maior do que a demanda total, aí a demanda total maior do que a oferta total, aí ele executa essa parte aqui, e se ele não entrar em nenhuma dessas, ele executa essa parte aqui. Então, nessa última parte, que só entra aqui se a demanda total for igual à oferta total, eu vou imprimir uma mensagem só dizendo que a oferta e demanda estão balanceadas. Tá? A oferta e a demanda estão balanceadas. Aqui no oferta total, aí a gente sabe, se a oferta total for maior do que a demanda total, eu sei que eu tenho sobra em alguma fábrica pelo menos. E a gente precisa ver qual que é essa sobra. E a gente já viu em vários vídeos que sobra é aquele atributo slack das restrições. No caso da oferta, se a gente vir aqui em cima no modelo, vocês vão ver que a gente tinha definido a restrição de oferta usando o C1. Tá? Então, eu consigo acessar os slacks dessas restrições e elas estão indexadas por fábricas. Né? Então, a gente pode fazer isso daqui. Ó. No caso aqui das fábricas, então a gente faz... Espera só um pouquinho. Eu só quero ver se eu não estraguei aqui o código sem querer. Tá? Então, vamos lá embaixo de novo. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Se for i em fábricas... O que eu vou fazer? Sobra vai ser igual ao C1 na fábrica I ponto slack. E eu vou de novo arredondar, tá? Para a gente garantir que tem um valor inteiro. E aí, se a sobra for maior do que 0, eu vou imprimir. Então aqui, print. Aliás, vamos colocar aqui em cima uma outra mensagem. Print as fábricas a seguir têm capacidade excedente. Tá? Daí a gente vai colocar aqui no print, aí a gente vai colocar aqui a fábrica, vírgula, o i, vírgula, o sobra, vírgula e a palavra unidades. Tá? Então aqui ele vai imprimir assim, ó, as fábricas a seguir têm capacidade excedente, aí a fábrica tal, aí a quantidade, tantas unidades. Tá? A gente vai fazer agora a mesma coisa para essa situação aqui das demandas. Tá? E a lógica é a mesma, só que agora são clientes que não tiveram demanda atendida. Então a gente vem aqui e faz um print, os clientes a seguir não tiveram toda a demanda atendida. Tá? Então a gente vai colocar aqui um for j em clientes e aí a gente vai fazer de novo. Sobra vai ser igual aos, vamos colocar aqui o round,
C2J, porque C2 a gente usou para se referir às restrições de demanda, por isso que eu estou usando aqui o C2. Só mostrando aqui para vocês, tá? O C2 está aqui. Então a gente vai usar o C2J.slack, e aí se a sobra for maior do que zero, a gente imprime. Então a gente coloca aqui print cliente, vírgula j, vírgula sobra, vírgula unidades, tá? E é para funcionar. Vamos dar um Ctrl Enter só para ver se está funcionando. E sim, está funcionando, tá? Então, esse aqui, como era, só deixa eu ver qual que era a instância. Era a instância 2. Então, a gente tem demanda maior que a oferta. E aí, como a demanda é maior que a oferta, aí a gente vai ver que nessa solução, os clientes não tiveram a demanda atendida. Quais? O cliente 2 em 20 unidades e o cliente 6 em 80 unidades. E assim a gente finaliza a implementação do código. A gente só precisa testar, né? Então, mais uma vez, eu vou colocar a instância 1 e a instância 3, porque a instância 2 é essa daqui que a gente acabou de rodar. Tá? Então, vamos lá em cima. Vou pegar agora a instância 1, tá? Só para ver se está tudo funcionando. Então, eu vou rodar tudo. E aí a gente vê que funcionou, né? Ele mostra aqui o plano de transporte. E como a instância 1 tem mais oferta que demanda, sobraram 80 unidades na fábrica 4. Aí agora eu vou rodar a instância 3, que é balanceada. Tá? E aí a gente vai ver que o problema também vai resolver e vai estar balanceado. Então a gente vem aqui em Cell, Run All, e a oferta e a demanda estão balanceadas. E ele resolveu, mostrou aqui o plano de transporte, tá, pessoal? Então assim a gente finaliza esse vídeo, tá? Eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês outras formas de processar a solução e também para mostrar para vocês como que a gente pode flexibilizar não só aquela questão dos dados que a gente tinha visto lá no vídeo 3, mas também a forma como as restrições são colocadas no modelo com base nos dados da instância. Bom, pessoal, então era isso. Até um próximo vídeo.